Ao contrário do que se esperava, em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo composto por Alemanha, Itália e Japão. E em 1945, tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foram enviadas para combater na Itália. O governo ditatorial de Getúlio Vargas tinha muito mais identidade com Mussolini e Hitler do que com os governos liberais e, por quase 3 anos, desde o início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil se manteve neutro. Entretanto, a influência econômica e política de países como Inglaterra e Estados Unidos pesou muito na decisão. Em troca de financiamentos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e modernizar as Forças Armadas, o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados e permitiu que tropas estadunidenses instalassem bases militares no Nordeste. Enquanto isso, os aliados compravam nossa borracha e minérios para sua indústria bélica. A participação brasileira contra o eixo levantou uma questão. Como um país que lutava ao lado de países considerados democráticos contra governos considerados totalitários mantinha uma ditadura de inspiração nazifascista. Ao final da guerra, a derrota das ditaduras do eixo tornou a situação política de Vargas insustentável, mesmo com os avanços econômicos e trabalhistas ocorridos no país no período. Apesar da censura e da repressão policial, a oposição pressionava o governo ditatorial por mudanças. Manifestações estudantis lideradas pela União Nacional dos Estudantes, UNE, contra o nazifascismo agitavam o país, e mesmo apoiadores do governo diziam que, tendo lutado contra o totalitarismo, não era mais possível viver sob uma ditadura. Vargas ainda tentou permanecer no poder. Marcou eleições presidenciais e parlamentares para dezembro de 1945 e eleições para governador e assembleias estaduais para maio de 1946. E ainda em 1945, pressionado pelos países aliados, ao lado dos quais o Brasil lutou na guerra, a restabelecer garantias democráticas no país, Vargas instituiu a liberdade partidária e novos partidos políticos foram criados. Em favor da permanência de Getúlio foi organizado um movimento político apelidado de Queremismo, pois seu slogan era "Queremos Getúlio". Apoiado por vários grupos, inclusive pelo Partido Comunista, esse movimento era a favor de nova Constituição, mas mantendo Vargas no poder. Mas militares de alta patente, opositores políticos e antigos aliados se aliaram e o depuseram em outubro de 1945. Após a deposição de Vargas, o cargo de presidente da República foi provisoriamente ocupado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E no final do ano de 1945, os brasileiros voltaram a escolher o presidente do país, e elegeram os parlamentares que iriam elaborar uma nova Constituição Federal. O eleito foi o até então inexpressivo general Eurico Gaspar Dutra. Logo na posse, em 31 de janeiro de 1946, ele se alinhou aos Estados Unidos, rompeu relações diplomáticas com a União Soviética, fechou o Partido Comunista e cassou os mandatos dos parlamentares do partido. Em relação à economia, o governo Dutra teve duas fases. Na primeira delas, liberou as importações, o que causou um verdadeiro desastre por conta dos excessos, que acabaram com as reservas de moedas estrangeiras acumuladas durante a Segunda Guerra. Na segunda fase, entre 1947 e 1950, a importação foi reduzida aos itens essenciais para a produção industrial, como máquinas e equipamentos. O centro da política econômica interna do governo Dutra foi o combate à inflação com drástica redução da emissão de moedas e dos gastos públicos. Os 2 últimos anos do governo de Dutra registraram um crescimento econômico que foi claramente o resultado de uma maior intervenção do Estado na economia. Com um prestígio político ainda muito forte. Nas eleições de 1950, Vargas derrotou o candidato apoiado pelo general Eurico Gaspar Dutra, e retornou à presidência da República. Ao tomar posse, Vargas recebeu uma situação de desequilíbrio nas contas públicas e de inflação muito alta. Mas logo em 1951, a inflação caiu, as exportações cresceram, superando as importações, a indústria de base foi ampliada e o crescimento econômico do país atingiu 7%.
Nos anos seguintes, porém, os avanços econômicos foram parcialmente reduzidos, centralmente pela diminuição dos investimentos estadunidenses no Brasil. Além disso, a inflação voltou a crescer, encarecendo o custo de vida, particularmente para os trabalhadores. O cenário político do novo governo Vargas foi marcado por instabilidade e intensa polarização. De um lado, o nacional-estatismo, representado pelo próprio Vargas, que defendia o fortalecimento do capitalismo nacional, a criação de empresas estatais em setores estratégicos, a ampliação de leis sociais e de políticas públicas intervencionistas. Do outro, o liberal conservadorismo, que pregava a desregulamentação da economia e do mercado de trabalho, a abertura do mercado nacional a investimentos estrangeiros e o alinhamento incondicional aos Estados Unidos. O tema da exploração e da comercialização do petróleo, uma fonte de energia e matéria-prima estratégica para o crescimento econômico, polarizava as opiniões da sociedade. De um lado, os nacionalistas, nacional-estatistas, defendiam o direito exclusivo das companhias brasileiras na exploração do produto, e de outros liberais, liberais conservadores, que pregavam a abertura da exploração para as empresas estrangeiras. A campanha O Petróleo é Nosso, inicialmente apoiada por pequenos grupos de militares nacionalistas, jornalistas e estudantes, tomou corpo a partir de 1947 e deu sustentação para a criação da Petrobras em 1953. A estatal passou a ter um monopólio sobre as atividades de exploração do petróleo em todo o território nacional, exceto sobre a distribuição dos derivados do produto. Em 1952, Vargas criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, que tinha a função de financiar novos projetos públicos e privados para o desenvolvimento econômico do Brasil. Em 1954, o presidente propôs a criação da Eletrobras, com o objetivo de construir usinas geradoras de energia elétrica para suprir a demanda do país. O projeto enfrentou forte oposição, e a empresa só foi instalada em 1962. Com a colaboração da grande imprensa, a oposição varguista desqualificou seu governo e mobilizou a população contra o presidente, criticando não apenas a administração e sua política econômica, mas também acusando Vargas de ser corrupto e violento. Líder da oposição a Getúlio, o jornalista Carlos Lacerda, que era dono do jornal Tribuna da Imprensa, fazia uma série de acusações políticas e pessoais contra Vargas. Em agosto de 1954, o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato, organizou uma tentativa de assassinar Lacerda, mas o jornalista sobreviveu. Após o episódio, as Forças Armadas foram pressionadas a derrubar o presidente. Entre renunciar ou sofrer um golpe militar, Vargas recorreu ao suicídio em agosto de 1954, mas deixou uma carta-testamento responsabilizando os inimigos internos, aliados a grupos estrangeiros, pelas dificuldades enfrentadas pelo povo brasileiro. A comoção pelo suicídio se espalhou pelo país e motins populares aconteceram em várias cidades. Sede dos principais jornais e partidos políticos de oposição e a Embaixada dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, foram depredadas. As manifestações impediram o golpe militar e o vice-presidente Café Filho assumiu a presidência, garantindo a realização das eleições em 1955. 3 anos depois da posse, uma grave crise política agitava o país. Todos ansiavam por uma solução honrosa que trouxesse também tranquilidade à nação. Tudo parecia caminhar para esse fim. Depois de 64 horas de inquietação, a cidade já repousava cheia de esperanças, certa de que os problemas e os desentendimentos houvessem sido superados, quando uma notícia dramática emocionou mesmo os corações mais frios. Pusera termo à vida o presidente Vargas. Carregado por parentes, amigos e pessoas do povo que disputavam essa honra, os restos mortais de Getúlio Vargas foram conduzidos para o aeroporto Santos Dumont,
de onde seguiria para São Borja em sua derradeira viagem. O cortejo fúnebre avançava lentamente. Pelo acompanhamento, pelo vulto e pela emoção, constituiu um acontecimento único na história do país. Em todo o trajeto, dezenas de milhares de pessoas choraram no último adeus àquele que simboliza uma fase de nossa vida social e política.